Mas, senhor Joaquim, quero voltar aqui atrás, quando o senhor estava falando algumas coisas. E o senhor disse aí que não há mais profeta hoje, não precisamos de profeta hoje, não existe mais profeta hoje. Eu quero perguntar, quem foi o último profeta, senhor Joaquim? A lei e os profetas duraram até João. Então, o último profeta foi João? João Batista, sim. Jesus não foi um profeta? Jesus foi tudo. Ele foi tudo. Ele Não, veio mas, para cumprir. senhor Ele Joaquim, veio para tem muitas cumprir pessoas. Não, senhor todos os Joaquim, ofícios. o senhor não pode atrapalhar meu tempo. A resposta sua tem que ser direta. Eu perguntei, Ok. quem foi o último profeta? O senhor disse João. que a lei e os profetas duraram até João. Eu perguntei, foi João Batista? O senhor disse sim. Agora eu estou perguntando, Jesus foi um profeta ou não? Jesus é tudo. Ele é tudo. Ele é profeta, ele é sacerdote. Então o senhor está de acordo? Ele é Senhor Joaquim, profeta, só responde diretamente okay. E aí o senhor deixa eu continuar. Eu não faço isso com o senhor. Então, se Jesus foi um profeta, como que João foi o último profeta? Se Jesus está depois de João Batista? Está vendo aqui o abuso de linguagem que o senhor está falando? O senhor disse que João foi o último profeta, de acordo Mateus capítulo 11, de acordo Lucas 16. Mas o senhor está confirmando que Jesus também era um profeta. Ora, Jesus está depois de João Batista. Como que João Batista é o último? Agora, em Lucas 11, 49, Jesus diz, enviarei-vos profetas. E o senhor disse que João Batista foi o último. E em Mateus 23, versículo 34 e 35, Jesus Cristo diz, eis que envio-vos profetas, e vocês matarão alguns, prenderão outros, perseguirão outros. Está vendo? E Jesus disse em Mateus 10, 41, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Senhor Joaquim, de qual profeta Jesus falava em Mateus 10, 41? Era de João Batista ou era dele mesmo? O senhor pode responder. Qual é a pergunta? Em Mateus 10, 41, quando Jesus disse, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. De qual profeta Jesus estava falando? Era de João Batista ou era dele mesmo? Qualquer mensageiro de Deus... Senhor Joaquim, Mateus 10, 41, Jesus falava de João Batista ou dele, Jesus? Tinham que receber João Batista ou tinham que receber Jesus? Qualquer pessoa que leva o evangelho... O senhor não quer responder. De acordo com Mateus 10, 41, Jesus disse, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe, era presente, recebe. Aquele que recebia Jesus, na qualidade de profeta, receberia galardão de profeta. Agora eu quero dizer outra coisa. Em Mateus capítulo 13, versículo 57, diz que Jesus era um profeta. Mas o senhor está aqui para dizer que João Batista foi o último profeta. Em Mateus capítulo 21, versículo 11, diz que Jesus era um profeta. Se o senhor quiser, eu leio a referência aqui. Ou então dou a oportunidade para o senhor ler. Mateus 21, versículo 46, diz que Jesus era um profeta. Marcos 7, versículo 16, diz que Jesus era um profeta. Se o senhor quiser que eu leia, é só pedir. Marcos capítulo 7, versículo 39, diz que Jesus era um profeta. Lucas capítulo 13, versículo 33, diz que Jesus era um profeta. Lucas 24, 19, diz que Jesus era um profeta. João 4, 19, a mulher samaritana o reconhece como um profeta. João 6, 14, também diz que Jesus era um profeta. João 7, 40 diz que Jesus era um profeta. João 7, 52 diz que Jesus era um profeta. E o senhor está aqui para afirmar diante de todos que João Batista foi o último profeta. João, capítulo 9, versículo 17, diz que Jesus é um profeta. E Atos, capítulo 3, versículo 22, e Atos, capítulo 7, versículo 37, é dito que aquele homem que os judeus haviam crucificado, o Jesus de Nazaré, era o profeta da qual havia falado Moisés em Deuteronômio 18, 18, dizendo, e o Senhor Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Bem, eu pergunto, onde é que fica agora o Lucas 16, 16, senhor Joaquim? Lucas 16, 16, Jesus estava a falar dos profetas da lei. A lei e os profetas até João. Agora, Jesus era um profeta. E Jesus Cristo prometeu enviar profetas para a terra. Senhor Joaquim, eu quero lhe perguntar uma coisa. Quando Deus foi libertar o povo de Israel do Egito, ele enviou um livro ou ele enviou um profeta chamado Moisés? Ele enviou um homem chamado Moisés, o libertador. Um profeta? O senhor não está de acordo que Moisés era um profeta? Sim, plenamente. Sim, um profeta. Quando Moisés morreu lá no deserto,
Deus deu para eles livros para eles seguir ou deu a eles um profeta chamado Josué? Deu um profeta, deu um homem lá, Quando Deus falava com o povo de líder. Israel para eles não serem deportados, Deus deu a eles um livro ou um profeta chamado Jeremias? Deu líderes, profetas. Não, deu um profeta. Sobre a Babilônia, Profetas. Jeremias, um profeta lá. Profetas. Agora, quando foi cumprir as profecias, por exemplo, de Malaquias capítulo 3 e de Isaías 40, versículo 3, que era preparar o caminho do Senhor, Deus enviou-lhes um livro ou um profeta? Chamado João Batista. Profetas. Quando Deus veio redimir a humanidade, ele enviou o quê? Não foi um profeta chamado Jesus de Nazaré? Sim. Para salvar as nações, os gentios, para que a salvação chegasse aos gentios, Deus enviou-lhes um livro ou ele enviou um profeta chamado Paulo? Enviou um profeta chamado Paulo, o apóstolo. Mas agora há pouco o senhor disse que João Batista era o último profeta. E para derrubar o catolicismo, para derrubar a Igreja Católica, em 1520, em 1385, Deus enviou John Wycliffe. Em 1415, Deus enviou John Hus. Em 1520, Deus enviou um profeta chamado Martinho Lutero. E hoje o senhor só é batista graças ao profeta Martinho Lutero, que derrubou a Igreja Católica em 1520. Agora, em cada tempo, Deus enviou um profeta. Mas hoje o senhor está aqui para dizer que a humanidade não precisa de um profeta. Ok. Quantos minutos ele teve, por favor? O senhor Joaquim, o senhor tem 7 minutos para a réplica. 7 minutos. Quantos minutos ele teve? Quantos minutos ele teve? 7 minutos para responder a sua pergunta. 7 minutos, tá bom. Eu estou cronometrando o meu tempo e o dele agora. Ok. Muito bem, vamos lá. Em primeiro lugar, Deltamar, você precisa saber o que é um profeta, tá? Tanto no Antigo Testamento como no Velho Testamento. Então, no Antigo Testamento, a gente tem a palavra hebraica, nabi, né, que seria o quê? O que significa nabi? O que significa profeta no Velho Testamento? Porta-voz, orador. Tá? No Novo Testamento, você tem do grego profetes, que significa o quê? Então, nos escritos gregos, significa um intérprete de oráculos ou de outras coisas ocultas. Então, nós podemos afirmar, né, isso, inclusive, quem está lá no léxico de Strongs, etc., tá bom? Alguém que é movido pelo Espírito de Deus e, por isso, seu instrumento, né, ou porta-voz, declara aos homens que recebeu por inspiração especial aquilo que concerne eventos futuros, em particular tudo que se relaciona com a causa do reino de Deus e a salvação, tá? E aí a gente tem 2 tipos de profeta. A Bíblia fala, então, de 2 classes de profeta, tanto no Novo Testamento como também no Antigo Testamento. Então você tem os literários. Quem são esses profetas literários? São aqueles que escreveram os livros da Bíblia. Moisés, Isaías, Oséias, Jeremias, Paulo, João, Lucas, etc. Tá? E aí você tem os não literais. Quem são esses? No Antigo Testamento, você tem Elias, Eliseu, Natã, etc. No Novo Testamento, eles não escreveram nada inspirados pelo Espírito Santo. Eles não traziam novas revelações, mas eram usados por Deus para fazer o povo voltar à palavra dos profetas literais. Por exemplo, Atos capítulo 15, verso 32. Então, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, Atos capítulo 13, verso 1, a gente vê que havia lá em Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácios de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, conforme está lá em Atos 21, 10, demorando, então, alguns dias ali, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Então, você tem, lembrando novamente, você tem profetas literários e você tem profetas não literários. É bom você marcar isso aí, tá? Então, os literários, esses profetas, eles lançaram as bases da nossa fé. Eles escreveram os livros do Antigo e os livros do Novo Testamento. Em Efésios capítulo 2, verso 20, está lá, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Lá no livro de Efésios, capítulo 3, verso 5, então o que a gente tem ali?
nós temos em Efésios 3:5, a qual outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Você tem lá 2 Pedro, capítulo 3, verso 2. Tá? As palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como os mandamentos do Senhor. E é interessante porque Romanos, capítulo 1, verso 2, mostra lá qual foi Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Falando aí de quem? De Jesus Cristo. Então, Atos 24:14. Porém, confesso-te, segundo o caminho que chamam seita, assim eu sirvo o Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então, Ágabo, como você citou, eu diria o único profeta não literário do Novo Testamento, e ele é citado aí o conteúdo da sua profecia. Então, suas profecias, como a profecia de Ágabo, não era doutrinária. Então, era um profeta não literário, tá? E aí você vai ver, existe ainda profetas hoje? Bom, e apóstolos? Lá, Efésios 4:11, né? E aí, a gente vê que os objetivos não foram alcançados. Por quê? Nós não chegamos todos à unidade da fé. Nós não chegamos todos ao pleno conhecimento de Deus. Nós não chegamos todos à perfeita varonilidade do caráter cristão. Então, o objetivo dos profetas que foi dado lá no Novo Testamento, com o dom da profecia, era para aperfeiçoamento dos santos. Interessante, né? Porque a gente tem Atos 15, verso, se eu não me engano, 32, Judas e Silas sendo chamado lá de profeta, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então eu posso resumir que existem apenas profetas não literários. Por quê? Porque os literários são aqueles que doutrinaram a igreja por meio dos seus livros, que compuseram a Bíblia Sagrada. Então o Novo Testamento mostra também duas classes de apóstolos, os não literários e os literários. Então foram os apóstolos, esses não literários, foram apóstolos que não escreveram livros. Os literários foram aqueles que escreveram os livros. Agora, será que Deus guia seu povo com novas revelações, Deltamar? Não, com toda certeza não. No aspecto doutrinário, Deus já guiou seu povo por profetas e agora Deus nos guia por intermédio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo, porque a palavra já foi revelada na sua plenitude. É só voltar lá para os dois tipos de profeta. Então, João, capítulo 16, verso 13, diz: mas quando vier, quem? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não está dizendo aqui, quando vier cá com Filipe, ele vos guiará em toda a verdade. Não, está falando do Espírito Santo, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de ver. Agora, Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Roma, no capítulo 8, verso 14, ele diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí a Bíblia vai dizer, inúmeros textos da Bíblia, Gálatas 5, 1 João 2,20, né, que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não por Cacô Felipe, que falta 25 minutos aqui no meu, segundos, 25 segundos. Então, a gente pode provar e julgar o que diz os profetas? Sim, sim, os profetas devem ser julgados pela Bíblia. Então, tratando-se de profetas, a Bíblia diz, falem 2 ou 3 e os demais julguem. E a Bíblia diz para a gente não dar crédito a todos os espíritos, mas devemos provar os espíritos. Terminou aqui o meu tempo. Ok. Então, apóstolo Deltamar, eu vou marcar aqui 5 minutos para a sua tréplica. Só um momento. É 5 minutos que ele tem agora? Ó, tá zerado. Cronômetro, eu vou marcar aqui. Tempo. Ok. Senhor Joaquim, o senhor disse aí que antigamente, no Antigo Testamento, Deus guiava o seu povo pelos profetas. Isso está certo. E que agora ele guia pela sua palavra. O senhor está falando da Bíblia? É a Bíblia que é a palavra de Deus? Sim. O senhor pode nos mostrar aí na Bíblia o capítulo e o versículo onde diz isso que o senhor acabou de dizer? Que Deus hoje guia as pessoas pela Bíblia? Jesus disse, examine as Escrituras, porque são elas que de mim testificam.
Que escrituras são essas? Seu Joaquim, o senhor está lendo errado. O senhor não pode me atrapalhar assim. Eu pedi. O senhor pode mostrar na Bíblia onde é que está escrito que agora Deus guia o seu povo pela Bíblia? Esse versículo o senhor tem? Esse capítulo o senhor tem? Sim ou não? Tenho sim. Diga para nós onde é que está. Romanos, capítulo 1, verso 2, por exemplo. O que diz lá em Romanos? Deus, outrora, tinha prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. É nas Sagradas Escrituras que ele falaria com o seu povo. Não, o versículo onde diz que hoje Deus guia o seu povo pela Bíblia. Olha, o próprio apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 24, verso 14, ele disse, porém, confesso-te que segundo o caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que sejam de acordo com a lei. O senhor havia confirmado agora há pouco. Não, o senhor não pode tomar o meu tempo. O senhor tem que ser direto na resposta. Eu queria pedir ao irmão Sebastião que orientasse o senhor Joaquim. É resposta direta. Mas vamos lá, senhor Joaquim. Sebastião, ele está pedindo, eu estou respondendo. O senhor disse que Paulo era um profeta. O senhor confirmou agora há pouco que Paulo era um profeta. E as escrituras que o senhor está citando é as palavras de Paulo. São escrituras de Paulo. Aquilo não estava na Bíblia dos judeus. Não estava na Tanakh. Eram as palavras de Paulo. Então quer dizer que lá no tempo de Paulo, Deus guiava o seu povo por meio das escrituras que Paulo escrevia. Não é isso? Não era Paulo? O senhor disse aí muito bem que profeta é porta-voz. Não é porta-voz de Bíblia. Não existe porta-voz de livro. O senhor tem uma biblioteca atrás do senhor. Eu lhe pergunto, existe porta-voz de livro? O senhor sabe que não existe, não é? Não. O senhor não vai me atrapalhar. Não. Você está perguntando, então não pergunta. Mas o senhor tem que responder de forma direta. Eu lhe perguntei, existe porta-voz de livro? Responda sim ou não e pronto, eu vou para frente. Ué, se Deus não fala por intermédio da sua palavra... Senhor Joaquim, existe porta-voz de livro? Responda a minha questão. José Smith, por intermédio, então, ele está falando outra coisa. Ele está com medo de responder. Então, vou responder para o senhor Joaquim. Porta-voz é de um homem. E, neste caso, o profeta é porta-voz de uma divindade, é porta-voz de Deus. O presidente da República tem o seu porta-voz, mas não existe porta-voz de livro. Ninguém pode ser porta-voz de Bíblia. Isso é uma loucura, é uma imaginação, é um abuso de linguagem, é um delírio aprendido nas escolas pastorais e ensinado nas igrejas, que são portas para o inferno. Paulo era porta-voz de Deus, Paulo era o profeta. Depois de Paulo, Irineu de Lyon era o porta-voz de Deus. Em 1385, John Wycliffe, que foi morto pela Igreja Católica, era o porta-voz de Deus. Martinho Lutero, em 1520, o porta-voz de Deus. Eu pedi o versículo onde diz que agora temos que seguir a Bíblia. O senhor não pode dar os textos que o senhor citou, Romanos e outros aí, foi Paulo quem escreveu. Mas quero lhe fazer uma outra pergunta aqui. Lá na igreja, Ágape, Batista, as mulheres pregam lá no púlpito, senhor Joaquim? Com toda certeza. Com toda certeza. Mas no começo do debate, o senhor disse que Cacau Filipe é um falso profeta e um herege, e a sua mensagem é uma seita. Sendo que a Bíblia que o senhor tem nas mãos, eu penso que o senhor estava lendo aí um texto. Eu pensei que o senhor vinha para cá para debater os argumentos. O senhor está lendo aí um texto. O senhor estava lendo um texto aí. O senhor trouxe tudo pronto para ler. Mas vamos lá. O senhor estava lendo o estudo que o senhor fez. O senhor está lendo aí. Todo mundo sabe que o senhor está lendo. Mas vamos lá. A Bíblia que o senhor carrega diz, na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 34, que as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar. Se quiser aprender alguma coisa, interrogue em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso que uma mulher fale na igreja. Paulo pergunta, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou ela veio somente para vós? Se há entre vós alguém que se julga ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são o quê? Mandamentos do Senhor. Uma mulher não ensinar na igreja. Agora, senhor Joaquim, diante disso, quem é o herege? É o profeta Cacau Filipe ou são os pastores batistas, evangélicos e assim por diante? Ok. Então, chegamos ao final do segundo bloco. Iremos dar início ao terceiro bloco deste debate. E a pergunta agora segue com o apóstolo Deltamar. Tem 2 minutos para fazer a pergunta ao senhor Joaquim Andrade. Vou marcar o tempo aqui na tela.
Tempo. Então, nós sabemos que o que o senhor Joaquim está dizendo são apenas teologias, são interpretações, imaginações, e ele preparou um texto gigantesco que ele está lendo aqui. É por isso que quando eu pergunto uma coisa, ele responde outra. Todo mundo está vendo, senhor Joaquim, mas tudo bem, não tem problema. Quando o senhor disse que Branham foi um falso profeta, o senhor não sabe o que está dizendo. Branham foi um profeta de Deus, um infalível profeta de Deus, enquanto que Billy Graham, T.L. Osborne, Jim Jones e todos aqueles do tempo de William Branham eram servos de Satanás, estão já no inferno, respondendo por todas as almas que eles enviaram para o inferno. Bem, agora a pergunta que eu quero fazer para o senhor, eu quero ir direto à pergunta, é se a salvação, hoje, dos cristãos, é Jesus, porque eu sei que vocês pregam que a salvação hoje é Jesus de Nazaré. A salvação é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é isso, Jesus de Nazaré é aquilo. Como o senhor disse aí, Jesus é o mediador. Bom, nós vamos chegar nesse ponto aí, se Jesus é o mediador ou não. Mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor é se Jesus e os seus apóstolos foram enviados para salvar os homens das nações. O ministério de Jesus e seus apóstolos foi só para os judeus? Ou se foi para todos os habitantes da terra de todas as gerações? É a minha pergunta. Ok. Eu vou zerar aqui, o cronômetro está zerado. Vou marcar o tempo de 7 minutos para a resposta do senhor Joaquim Andrade. Tempo, senhor Joaquim, 7 minutos. Só um minuto que eu vou colocar o meu cronômetro aqui. Mas o meu já está girando. Ok. Muito bem. Quero dizer ao seu Deltamar e todos os seguidores do profeta Cacô Filipe que a mulher pode falar em público, a mulher pode pregar na igreja. A mulher não é considerada inferior ao homem. Infelizmente, a seita do Cacô Filipe inferioriza a mulher. A mulher não é inferior ao homem. Por quê? Porque ambos foram criados à imagem de Deus, conforme está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então, Eva foi tirada da onde? Da costela de Adão, do seu lado. O que indica isso? Indica que ela era igual a ele em importância. Então, Deus não fez Eva do osso do pé dele, não, nada disso. Então, não foi para ela ser inferior, tirou da costela, nem do osso da cabeça para ela dominar o homem, nem nada disso, não. Então, a palavra de Deus, ela exalta a mulher, apenas difere a mulher do homem na sua função, depois da entrada do pecado. Então, o homem agora é o cabeça do lar, tá? Ela é o coração do lar. Então, Deus achou melhor o quê? Que o homem fosse o chefe da família. E isso é um contexto que a gente tem que analisar. O texto que você citou, de Timóteo, quando fala que a mulher esteja calada na igreja, sua mulher não fala nada na igreja? Sua mulher fala alguma coisa lá na igreja? Ela não fala nada? Ela não tem nenhuma pergunta na igreja? Se ela não tiver nenhuma pergunta, então, e se ela só perguntar na sua casa, ela está seguindo o que a Bíblia orienta. Você não interpreta a Bíblia como ela é, porque o texto não tem nada a ver com a mulher pregar na igreja. Então, o que a gente vê aí? A gente vê o seguinte, Paulo está sendo o quê? Está sendo usado por Deus para orientar a questão da autoridade. Não é a questão de pregar, é a questão da autoridade. A mulher não pode ter mais autoridade que o homem. É isso que a gente está vendo aí. Tá? E é o caso, por exemplo, como Paulo vai falar lá, também um problema que havia na igreja local. Como Paulo vai falar lá da mulher usar o véu. Eu não sei se na igreja de vocês as mulheres usam véu. Eu não fui ainda em nenhuma reunião de vocês. As mulheres usam véu? Então, quando Paulo fala das mulheres falarem lá em público, então, em Corinto era indecente uma mulher aparecer sem véu, com o cabelo cortado. E o que a gente vê? Porque haviam costumes gregos dentro da igreja. Então, a violação desses costumes era considerado o quê? Uma desonra. Então, isso teria sido uma vergonha. Então, isso era apenas uma questão cultural. E aí a Bíblia menciona as mulheres chamadas por Deus para profetizar. Uma mulher pode ser profetisa, por exemplo, e até ocupar cargo de liderança, como foi o caso de Débora. Débora foi uma juíza. Débora foi uma profetisa. Está lá no livro de Juízes, capítulo de número, se eu não me engano, 4. Capítulo 4 e capítulo 5. Então, temos lá as 4 filhas de Filipe, que profetizavam. Está lá em Atos 21, verso 9.
Então, o próprio Paulo contava lá com a cooperação de mulheres na pregação do Evangelho. Filipenses, capítulo 4, verso 2, verso 3, Romanos, capítulo 16, verso 3. Então, hoje na nossa cultura, é vergonhoso uma mulher falar publicamente? Não, a mulher está cada vez ocupando mais espaço, né? Inclusive no comando de grandes empresas hoje. Agora, a gente não vai aceitar uma mulher tendo autoridade sobre o seu marido. Não, porque isso não foi estabelecido por Deus. Tá? E aí a gente tem que analisar as coisas como de fato elas são. Não há nada na Bíblia que proíbe a mulher, e também na nossa cultura, de ensinar, de pregar, mas infelizmente vocês estão colocando a mulher numa situação de inferior ao homem, de inferior ao marido, colocam ela numa posição que não é verdadeira. Agora, eu só queria voltar a essa questão das escrituras, por quê? Porque a Bíblia ensina claramente lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, que se alguém ensina uma doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, como ensino segundo a piedade, diz lá que é infatuado e nada entende. Nada entende. E aí, eu diria que o profeta não pode nunca entrar em contradição com outro profeta. A gente vê o senhor Cacau Felipe contradizendo as escrituras. Por quê? Afirmar que Cacau Felipe é a continuidade das escrituras sagradas é um absurdo. É um absurdo quando a gente tem lá a declaração de que a lei e os profetas duraram até João. Acho que eu tenho ainda 2 minutos, porque eu marquei só 5 minutos aqui. Tá certo isso, não? Certo, correto. 2 minutos, né? Muito bem. Então, o apóstolo Paulo, o profeta, pode dizer: Moisés disse isso, agora eu te digo isso. O apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Agora, vem um profeta e diz assim: não, isso disse o apóstolo Paulo, isso disse Moisés, isso disse Pedro, mas eu vos digo. Por favor, aceitar isso? Aceitar Cacau Felipe no mesmo nível do apóstolo Paulo? Não, não tem sentido, não faz nenhum sentido. É interessante porque você não vai ver Jesus em nenhum trecho das Escrituras se opondo à lei de Moisés. Muito pelo contrário. Jesus dizia: eu, porém, vos digo. Ele estava explicando uma lei de Moisés ou corrigindo uma tradição dos anciãos. Então, o senhor Cacau Felipe está totalmente equivocado. Tá? Estava totalmente equivocado. Ele estava corrigindo uma tradição. Agora, dizer que Cacau Felipe é um mensageiro, como foi William Branham, que é o mensageiro desta época, não faz sentido. Cacau Felipe é um mensageiro, um mediador máximo entre Deus e os homens. Não faz sentido. Isso é mentira. E a gente vai ver isso, então, no próximo bloco. Ok. Então, esse foi o tempo da resposta do senhor Joaquim Andrade. Vou marcar aqui, zerei o cronômetro, vou marcar 7 minutos para a réplica do apóstolo Deltamar. Tempo para o apóstolo Deltamar, 7 minutos. Réplica. Tempo. Bem, eu vi que a minha pergunta que eu fiz, né, se Jesus era a salvação e os seus discípulos tinham ministérios para as nações, para os gentios, ou só para os judeus, o senhor Joaquim nem entrou na questão. Quando ele diz aí que não faz sentido o Cacau Felipe ser um profeta como Paulo, bem, quando Paulo estava na terra, para os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios, não fazia sentido Paulo ser um profeta igual os profetas da Bíblia. E eles perseguiam Paulo, prenderam Paulo, zombavam de Paulo, dizia que Paulo estava louco, dizia que Paulo era isto e era aquilo. É a mesma coisa hoje. Quando Jesus estava na terra, eles diziam que não fazia sentido Jesus ser um profeta como Moisés. E lá em João 9, versículo 28 e 29, os judeus, os fariseus e saduceus, que hoje são os católicos, protestantes, evangélicos, brananistas, disseram que eles não eram discípulos de Jesus, mas que eles eram discípulos de Moisés. Mais de 2000 anos depois, eles queriam ser discípulos de Moisés. Eles não queriam ser discípulos de Jesus. E hoje, no século XXI, pessoas dizem: eu sou discípulo de Jesus, não quero ser discípulo de Cacau Felipe.
Para voltar à questão das mulheres pregadoras, 1 Timóteo, capítulo 14, versículo 34, Paulo diz que é um mandamento. Se há entre vós algum profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos. Que mandamento é? Que uma mulher não ensine na igreja. 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo vai dizer que ele não permite que a mulher ensine. Ensinar o quê? Fazer bolo? Fazer crochê? Limpar a casa? Não, ensine sobre as escrituras, ensine sobre a palavra de Deus. Não permita que a mulher ensine e nem use de autoridade ele não permite que a mulher fale. Ele não permite que a mulher fale na igreja. Deve respeitar o meu tempo. Eu não interrompi o senhor nenhuma vez. Ok. O senhor deve ter a bondade de não me interromper. Tá bom. Se uma mulher não pode ter autoridade sobre o seu marido, como que ela pode ter autoridade com os maridos das outras? Se uma mulher não pode ensinar o próprio marido, como que ela pode ensinar o marido das outras? E quando uma mulher está no púlpito pregando, não está ela sob autoridade sobre os homens, ensinando os homens? Bem, e a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, Pedro diz que uma mulher tem marido descrente, que ele seja convertido sem palavras. E quando o senhor Joaquim vai falar da Eva, Paulo diz na sua primeira carta de Timóteo que o Adão não foi enganado, mas a Eva, aquela que o senhor quer colocar aqui de igualdade com Adão, mas a Eva foi enganada. E a mulher será salva. Paulo diz, não permito, porém, que a mulher ensine, e nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja sujeita como ordena a lei. É o tempo de Paulo, é o tempo da graça. Está na sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 5, capítulo 2, versículo 11 em diante. Paulo diz que ela esteja sujeita como ordena a lei. Lá na lei as mulheres pregavam, as mulheres ensinavam, as mulheres estavam no sacerdócio, porque primeiro Deus criou Adão e depois a Eva. E o Adão não foi enganado, mas a mulher caiu em transgressão. Ela será salva se der à luz filhos, permanecer na fé, na modéstia e na santificação. Como que a mulher vai ser salva, seu Joaquim? É pregando nas igrejas? Isso é uma abominação. Toda mulher pregadora é um demônio. E todo homem que senta para ouvir uma mulher pregadora é um filho do diabo. E Moisés estabeleceu o sacerdócio, como diz a lei. Levíticos 8, Levítico 9. Colocou Arão, mas a mulher do Arão estava no sacerdócio, senhor Joaquim? As filhas, ou melhor, as esposas dos filhos de Arão. Os filhos de Arão foi para o sacerdócio, 5 filhos de Arão. E as esposas dos filhos de Arão estavam no sacerdócio?